é os inimigos do Evangelho. O tema é os inimigos do Evangelho. E o Evangelho tem inimigo? Tem. É isso que nós vamos apontar pelo menos 2. E o texto que nós vamos usar é Filipenses, capítulo 3, 17 até 21. E depois nós vamos continuar em Filipenses 4 até 1. Aí você já começa perguntando assim: que é isso, pastor Roberto? Você acha que não tá meio confuso esse negócio? Você vai ministrar Filipenses 3, 17 a 21 e acaba o capítulo 3? Sim. E depois você vai fechar com o capítulo 4 de Filipenses e o versículo 1? Sim. Não vai sair da sintonia? Não. Porque eu vou começar explicando uma coisa. Aprenda algo novo logo no início. Antes de começarmos a ministrar, a Bíblia, quando foi escrita, ela foi escrita, só foi dividida por livros. Então, a primeira Bíblia, a original, não tinha nem capítulos e nem versículos. Os capítulos da Bíblia foram colocados ou acrescentados, ou sistematizados, né? Somente no ano de 1200. E os versículos em 1550 e alguma coisa. Então, se não tinha capítulo e nem versículo, e quem colocou os capítulos e os versículos, e assim mesmo depois de 350 anos depois, ele não era inspirado por Deus nem pelo Espírito Santo. Então, se você ou eu não somos inspirados pelo Espírito Santo, nós podemos errar, sim ou não? Sim. Então, ele faz mais sentido, Filipenses capítulo 3, faz mais sentido se nós estudarmos, como vamos ver hoje, do 17 até o 21, e depois finalizar com o capítulo 4, versículo 1. Parece até meio complicado, mas já estou explicando. Na hora que a pessoa dividiu os capítulos e o versículo, ele deu uma vacilada, que somos homens, somos falhos. E ele errou, e você vai perceber que vai ficar bem mais interessante do jeito que eu estou falando. Então, só repetindo aqui, Filipenses capítulo 3, do 17 até o 21, e depois, continuando, 4, e somente o versículo 1. Ok. E aí, mas o tema é os inimigos do Evangelho. E temos inimigos vários. Hoje eu vou trabalhar com 2. 2 inimigos. Sempre o reino de Deus teve adversários. E hoje, quando Paulo escreve, essa é mais uma das cartas da prisão, tá? As cartas das prisões, Paulo estava em Roma, são 4 cartas, são as cartas da prisão. É Colossenses, Efésios, Filipenses e Filemon. Filipenses, portanto, estou trabalhando. É uma das cartas da prisão. Paulo estava em Roma. Ok. E aí, quando ele escreve esta carta, era para consertar algumas coisas, porque como é que funcionava com Paulo? Geralmente ele viajava, ia na cidade, no caso Filipe, ele ia na cidade e implantava uma igreja. Implantava a igreja, como naquele tempo a gente não tinha a internet da vida, nem muito menos o Zap Zap, nem o avião. Se a gente tivesse de viajar de navio, cada viagemzinha era 3 meses, assim, por baixo. Tá? Tinha até que viajar, uma vez Paulo não viajou, porque estava no inverno. Eu vou viajar no inverno, vai dar uma tempestade e não vai dar certo. Então, tudo isso tinha a ver. Hoje nós estamos numa modernidade tremenda. Hoje Paulo ia pegava o notebook dele, ia no zap dele, ia só discipulando pelo Zap Zap, né? Mas naquele tempo o Zap estava longe. Então Paulo, quando ia nos locais, né, nas cidades, implantava as igrejas, nem sempre dava para ele voltar. Ele tinha que ganhar o mundo todo, né? Aí ele fazia o quê? Escrevia uma carta. Então, quando ele escreve a carta de Filipenses, para a igreja que estava em Filipe, era para consertar quase todas essas cartas. Ele via alguns erros, algumas falhas, ele lá ia escrever. E não dava, como eu falei, não dava para ele ir lá pessoalmente, muitas vezes.
Algumas vezes dava, outras não. Ok, então aparecem aí dois inimigos. O primeiro e o mais conhecido era o judaizante, diga judaizante. E que era o judaizante, que você já aprendeu que é inimigo da cruz, inimigo de Cristo, inimigo do Evangelho. Mas o que era o judaizante? Eram pessoas, eram judeus, claro, de Jerusalém, que por viverem ainda na lei, e alguns conheceram Cristo, mas eles acreditavam que além de, até hoje ainda existe, tá? Disfarçado os judaizantes. Igrejas que pensam, ou creem, né, que é o pior, que além de Cristo, a gente das igrejas de hoje, a gente ainda precisa de outras coisas. E no caso do judaizante, você aceitou Jesus, Jesus é o Messias mesmo, mas você precisa cumprir a lei de Moisés, você precisa guardar os 10 mandamentos, você precisa fazer a circuncisão, você precisa... Aí colocava todos aqueles dogmas, aquelas coisas erradas. Por isso que o Fernandinho chega e canta tão lindo, que eu amo esse louvor, quando ele diz, nada além do sangue. Ninguém não precisa de nada. Jesus morreu, acabou. Um dia desse a pastora do avivamento está subindo na torre e disse que tinha uma jovem subindo de joelho. Sabe o que eu chamo disso? Sacrifício de tolo, irmão. Irmão, o único sacrifício que Deus quer, você sabe? O que é que ele diga? Sacrifício de louvor, mais nada, irmão. Pelo amor de Deus, Jesus pagou. Se você está dizendo que ainda precisa de outra coisa, então você está dizendo mesmo inconscientemente que o sacrifício de Jesus foi em vão, não valeu. Olha, se eu preciso complementar, quando eu preciso complementar alguma coisa, é que aquela coisa não está completa, sim ou não? Sim. Eu estou dizendo que valeu, o sangue de Jesus é uma bênção, ele morreu, glória a Deus, aleluia, amém, mas ainda preciso fazer mais alguma coisa. Se eu não subir a torre de joelho, não entenderam. Não entenderam nada. Nada além do sangue. É o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo e qualquer pecado. Acabou-se, como eu já ministrei aqui, tetelestai, está consumado, está pago, está feito, acabou, irmão. Mas nada vezes nada, que é zero, que é nulo, né? Nada vezes nada. Ok, então, primeiro é judaizante, diga judaizante. Você já entendeu o que é do judaizante? Além de Cristo, tinha que ter os 10 mandamentos, tinha que ter todo da lei. Guardar a lei toda, inclusive fazer a circuncisão e etc. E Paulo entendia tão bem, ele disse, olha, a circuncisão agora você faz no coração, meu filho. Esquece esse negócio de circuncisão, é no coração. Como é que está teu coração? Como é que está a tua vida? Como é que está a tua santidade? É isso que importa. E aí tinha os libertinos, diga libertino. Os libertinos, eles até criam em Jesus Cristo, mas ele dizia que o sangue de Jesus valer a pena mesmo, quanto mais, olha que heresia, quanto mais o pecado eu cometesse, era melhor, porque o sangue de Jesus ia entrar com mais eficácia. Então, porque agora Jesus pagou o preço, eu vou pecar cada vez mais e mais. Aí Paulo chega e diz, vocês são libertinos, e o que vocês são inimigos do Evangelho, vocês são inimigos do reino, vocês são inimigos da cruz. Diga misericórdia. Para completar ainda a introdução, mais de a metade das cartas, elas foram escritas para combater os falsos profetas. Haja falso profeta. São tão poderosos e fortes que sobreviveram até hoje. Você já viu alguma igreja pedindo, além do sangue, você já viu alguma igreja pedindo alguma coisa? Sim ou não? Já viu ou não viu? Igreja de hoje? Sim, e pede. Se não fizer a campanha do vale, vou falar só um para não ofender os irmãos cristãos. Não fizer a campanha do Vale do Sal, irmão. Mas pula isso aí, né? Então vamos para o texto. Então, Filipenses capítulo 3, versículo 17. 17, apenas esse por enquanto. Vamos ver.
Irmãos, sede firmes, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Então, o que estava acontecendo, como eu já falei, estava surgindo os judaizantes e os libertinos, aplicando essa nova ideia, a novidade. E Paulo disse: ei, irmãos, faça o seguinte, sejam meus imitadores. Tem gente, no meio desse evangelho de hoje, tem gente com bom testemunho, sim ou não? Tem. Então sejam imitadores de pessoas que são santas, que são puras, que são verdadeiras, pessoa que tem um bom testemunho. Então Paulo disse: eu me apresento, Paulo, eu me apresento como um bom testemunho, eu me apresento como um homem santo, até porque ele diz em Filipenses 2, que nós devemos imitar primeiro a Jesus. Sejam meus imitadores, Paulo, como eu sou de Cristo. Então a referência maior é Cristo, mas claro que você pode ter referências aqui na terra, não é errado você ter um referencial, um paradigma, uma pessoa que você admira, que você sabe que ela sabe, já fique sabendo que ela peca, também erra de vez em quando, mas ela tem um testemunho bom, ela é uma pessoa fiel, é uma pessoa honesta, é uma pessoa de bom caráter, é uma pessoa santa, e não é errado. Isso é tão interessante que na visão celular do modelo dos 12 surgiu, além de Cristo, que é o nosso referencial maior, nosso modelo maior, surgiu quem? O discipulador. Diga discipulador. E quem é esse discipulador? É a pessoa experiente, que essa pessoa que é santa, que é correta, que conhece mais o evangelho. E por que surgiu o discipulador? Para desafogar os pastores. Já ministrei aqui mesmo, no dia que o apóstolo Marcelo estava aqui, eu ministrei da diferença da igreja tradicional para a igreja da visão. A igreja da visão, eu comparei com um barco, aquelas canoas de corrida, onde tem vários remadores, e para eles ganharem a corrida, ou ter um bom desempenho, preciso remar em sincronia. Você lembra disso? Diga amém. Amém. Enquanto que a igreja que não é da visão, a igreja é comparada como um ônibus, onde o pastor é o motorista e o tesoureiro é o cobrador. E o resto só são passageiros, só estão a ver navios. Então, por isso nós somos da visão. Bem-vindo à visão. Na visão todos podem e devem trabalhar. Tem vaga para todos aqueles que querem trabalhar no reino. A começar, você é um pastor em potencial. Como? Abrindo a sua cela. Já pensou você abrindo a sua cela e você sendo o pastor da igreja? Aí você diz: irmão, hoje eu abro a sua Bíblia aí, eu vou fazer igual o pastor Roberto. Abra a sua Bíblia aí em Filipenses capítulo 3, de 17 a 20. Hoje eu vou ministrar sobre os inimigos da cruz. Aí você começa a ministrar, depois você ora, você unge, você batiza. Sabia que na visão quem batiza é o discipulador? Você sabia? Diga amém. É o discipulador que batiza. Imagine uma igreja grande como o Mi, e outras tantas que tem, né, Lagoinha e por aí. O pastor principal vai batizar 1000 pessoas. Irmão, haja hora para acabar. Sim ou não? Sim ou não, gente? 1000 pessoas faz uma fila na Ponta Negra. Quando ele chegar no milésimo, o pastor diz: meu Deus, me acuda. Me acuda. Vou abrir hoje o discipulado. Isso é tão interessante. Quem estava assim era Moisés. Moisés, segundo os historiadores, tinha cerca de 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas tem muita demanda para o pastor cuidar, sim ou não? Sim. E o Moisés começava a ouvir, entrava pela madrugada. Porque muita gente acha problemas, né? E aí o sogro de Moisés, Jetro, chegou lá, visitou e viu Moisés se matando. Igual esse pastor aí, de 1000 batismos, que eu chutei, né? Aí ele olhou e disse: Moisés, tem misericórdia, vou te dar um conselho, é o conselho de Jetro. Vê onde tem, se fosse na visão, você pegar, fosse a nossa linguagem, levanta líderes que já tem a cela para te ajudar no discipulado, Moisés. Mas não tinha. Levanta pessoas experimentadas. Tu levanta líderes de 1000, líderes de 500, líderes de 100, líderes de 50. Eu acho que são isso. Se eu estiver errado, eu não estava no script. E aí,
Eles ouvem cada um no seu grupo, cada um na sua cela, naquela quantidade ali, e o que você não conseguir absorver, eles trazem para ti só os líderes. E aí, a tua vida, Moisés, vai ser uma bênção, porque senão, meu irmão, tu não vai aguentar não. Você está entendendo? Diga amém. Então, bem-vindo à visão. Qualquer problema, leve para o seu discipulador. Então, vamos lá. Paulo disse, sejam meus imitadores. Eu, Paulo, sou o discipulador aqui. Eu quero discipular você. Traga seus problemas. Não fique conversando com esses libertinos, não. Agora o 18. Porque muitos há dos que muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Então os libertinos, eles estavam em grandes quantidades. Você sabia que a célula, estou falando agora de biologia, você sabia que a célula maligna, a célula do câncer, ela cresce e se desenvolve mais rápido e mais veloz do que a célula normal e comum? Você sabia? Pois é. A célula maligna, você já viu falar, essa você já ouviu, você já viu que um tomate podre comeu o resto? Apodrece tudo, uma maçã, um tomate, você usa para o que você quiser. Isso é um. Por isso, quando o tomate está podre, você tem que fazer o quê? Tirar o tomate, preferência jogar fora. Então, os libertinos estavam se multiplicando muito rapidamente. Por quê? E aí eu vou tentar mexer com você, se eu lhe alcançar. E aí é mais bater em mulher, né? Porque o homem também tem. Mas o libertino, eles usavam todos aqueles pecados da obra da carne, que você conhece, que está lá em Gálatas 5. Né? As obras da carne são manifestas, eu vou citar algumas aqui que eu não sei todas. É a prostituição, é a avareza, é a porfia, o que mais? Me ajude aí das obras da carne. É o adultério, o que mais? Soberba e por aí vai. Então o libertino dizia que você podia fazer tudo isso, mas fazer em grande quantidade, para que Jesus entrasse com providência e a obra da cruz ia ser maravilhosa. E ele começou, essa heresia, essa contaminação começou a crescer na igreja, até porque eu estou falando aqui que as células malignas, elas crescem mais rápido do que as células sadias. Por que elas crescem mais rápido? Agora eu vou trazer para o espiritual. Porque você que é um homem santo, você que é uma mulher santa, eu já falei com você hoje, diga amém. Tem pouco homem santo e mulher santa. Você que é um homem santo e uma mulher santa, amém? Amém. Você é santo, santa, tem bom caráter, bom testemunho, conhece a palavra, mas não quer abrir sua célula. Aí vem o libertino e começa a pegar as ovelhas. Começa a enganar as pessoas e trazer. É isso. E por isso que Paulo diz, olha, até com choro, eu estou ensinando para vocês, com lágrimas, porque está doendo essas coisas, até porque ele estava preso e longe, né? Então ele estava vendo o que estava acontecendo, estava chegando alguns relatórios, e ele diz, meu Deus, por que está acontecendo tudo isso? Mas a coisa boa é que só se atira pedra em árvore que o quê? Que dá bons frutos. Então a igreja de Filipe era uma igreja que estava dando bons frutos. Amém. 19. Cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Então ele continua exortando. Disse 4 coisas ruins dos libertinos. Vamos separar as 4 para eu comentar, para ficar melhor. Diga a primeira. Desce aí, desse versículo aí. Primeira coisa, diga só um pedacinho, eu digo, para. Vai ler. Perdição. Oi? Perdição. Perdição. O fim dos libertinos, tem um texto que vale muito, até para dinheiro, mas vale para tudo, que é Gálatas 6, 7. De Deus não se zomba.
tudo aquilo que o homem semear, ele vai colher. Tudo que ele plantar, ele colhe. Então ele está colhendo essa divisão, está plantando essas divisões, essas mentiras, esses enganos, ele vai colher o quê? A perdição. Agora, cuidado quando nós falamos de perdição, vou falar bem rapidamente, tá? Tem uma seita, se você gosta, desculpe, mas é seita, tá? É os adventistas. Eles acreditam na teoria do aniquilamento. Diga aniquilamento. O que é isso? E a teoria que ele defende? Que Deus, por ser um Deus bom, toda heresia começa com a coisa correta. Sabemos que Deus é bom, é bom? Aí ele começa, Deus é bom, não ia cometer injustiça, não sei o quê. Então, é razoável que a pessoa peque e fique eternamente sofrendo? Não parece, honestamente, não parece muito? Sim ou não? Você pecou, você vai para o inferno. Tu nunca vai acabar a tua punição? Bilhões e bilhões de anos tu sofrendo? É muito ou não é? Aí eles defendem, é muito, mas é a verdade, tá? Vai ficar mesmo. Bilhões e bilhões de anos, nunca vai acabar, tá? O sofrimento. É sério mesmo o negócio, não é brincadeira não. E aí ele entra com a teoria do aniquilamento. O que é isso? É que vai passar um tempo e Deus vai consumir todo mundo e vai acabar. O cara vai desistir. Não, meu amigo. Não tem esse negócio não. Deus é bom, mas Deus também é o quê? Justiça. Então, uns é vida eterna, é bênção para sempre. Outros é perdição, como está isso? Vão se perder, é perdido, é inferno para sempre. E ali a Bíblia fala pouco, que eu vou falar um pouco hoje da ressurreição dos mortos. Mas a Bíblia dos mortos ímpios. A Bíblia quase fala pouco da ressurreição dos ímpios. Mas ela diz, entre outras coisas, que a pessoa vai ficar onde haverá fogo e ranger de dente, onde o fogo não acaba, e os micróbios não acabam. É para sempre sofrimento, 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 sofrimento. E nunca acaba. Diga misericórdia. Então não vá para lá. Hoje você tem o poder, que coisa maravilhosa. Hoje você tem o poder de decidir. A Bíblia diz assim, eis que eu coloco diante de ti a vida e a... Escolha a vida para que vivas. Você escolhe a vida hoje? Então, amém. Deus diz, olha, mas é hoje. Quando morre, é para ter, se morreu hoje, era para ter escolhido ontem. Se não escolheu, meu amigo, ó, acabou. E aí, essa teoria do aniquilamento é heresia. Não existe aniquilamento, existe sofrimento eterno, que nunca acaba. É isso que existe. Mas vamos lá, próximo. Não, próximo dentro desse aí. Próxima palavra. Infâmia. Oi? Infâmia. Infâmia. É o capítulo, o 20 agora? Não, é o mesmo. São 4, perdição, aí depois. O destino, eu vou ler o capítulo todo, pastor. Tá, O destino... aí alguém guarda os outros 3, só vai ficar faltando 2, vai. O destino deles é a perdição. Já foi. O Deus dele é o ventre. Tá bom. Segura bem aí, tu continua no ventre. O Deus dele é o ventre. Essa palavra no grego pode ser considerada como útero ou como umbigo. O que significa? O que os libertinos pensam? Só pensam nele, só pensam em si. E aí vai até uma palavra, né, que a gente brinca muito aqui, e eu vou ensinar o certo, entra até uma palavra para glutonaria, porque é estômago. Isso aí pode ser, o ventre pode ser estômago, útero ou umbigo. Aí a glutonaria também é pecado? Claro que é, mas eu vou dizer o que é glutonaria e o que não é. Porque você pode comer muito e não ser glutão. O que é glutão, para começar? É aquele que come com os olhos. Você tira um prato grande, mas você come e não fica passando mal. Você come para viver e não para morrer. Então eu como bem, como muito, mas eu sei parar na hora certa. Eu nunca comi e depois,
Chega, está doendo, meu estômago, comi demais, ai, estou passando mal. Irmão, você come para passar bem, para viver, não é para passar mal, não. Então, se você come muito, mas se você não é glutão, não tem problema. Agora, se você é glutão, está em Apocalipse, aquela sorte de palavras, afeminados, idólatra, avarento, não sei o quê, esse não herdará o reino do céu. Está naquela série de grupos de palavras, que está o glutão também. Então, cuidado, avalie-se, pense, eu sou glutão, se você não sente, não passa mal depois de comer, você não é. Agora, se passa, você é. E aqui quem está lhe dizendo é o pastor, à luz da Bíblia. Tá? Então, o Deus dele é o ventre, só pensa nele. Pessoas que não pensam em ninguém. Pessoa que está tudo bem com ele, o resto que se dane. E Paulo diz, olha, esses aí são libertinos. Porque o reino de Deus não é só você. Reino de Deus, amai a Deus em primeiro lugar e ao próximo como a ti mesmo. Tu ama o teu próximo como tu ama a si mesmo. É isso que é o reino de Deus. E Jesus disse assim, um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus te amou, que deu a vida por ti. Então é por aí, o reino de Deus é estreito, irmão. O caminho é estreito. Vamos lá, outro tópico, depois do ventre. E a sua glória, e a glória deles está na sua infâmia. Na sua o quê? Infâmia. Então, por outro que eu Na minha tradução aqui, diz assim, cuja glória é para a confusão deles. A glória é para confusão, talvez para porfia, mas eu não sei, mas não vou comentar isso. Próximo. Aí dentro aí, o último. Visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Aí, Paulo fala várias vezes. Lá em Colossenses, ele diz bem assim, ó, buscai as coisas do alto e não as coisas da terra, terrena. Então esses libertinos, lembra, eu estou falando dos libertinos. Os libertinos só se preocupam com coisa terrena. Irmão, o homem que já viveu mais, o recorde mundial de anos, eu estou falando dos nossos dias, tá? Porque lá nós sabemos. Vamos testar a Bíblia de vocês. Quem foi que viveu mais na Bíblia? Nem eu sei direito, mas 950 e alguma coisa de anos. Ok. Mas nos nossos dias foi um japonês, 121 anos. Isso o cara que viveu mais, o único. Então, se viveu 121 anos, todos os demais viveram menos, sim ou não? Sim. Então significa que ou você vai quebrar o recorde ou você vai viver menos de 121 anos. Então, por exemplo, eu já tenho 64. Se eu não bater o recorde, eu já vivi mais do que vou viver, sim ou não? Tenho 64. 64 com 64? 128. Quanto foi que o cara viveu, que eu falei? 121. Pronto, já não. Então, eu já vivi mais, já passei, tinha metade na melhor das hipóteses. A não ser que eu bato o recorde, né? Bato o recorde do japonês aí. 200 anos, aí sim. Mas se não, então, gente, todo mundo vai morrer. E por que a gente só se preocupa com as coisas da terra? Não está errado você se preocupar com as suas coisas terrenas, mas não é para você colocar em primeiro lugar as coisas terrenas. Corra sim, atrás do seu emprego, da sua aposentadoria, do seu trabalho, do seu dinheiro, construir sua casa, tudo isso é correto, mas você não pode colocar isso na frente. Eu fiz a mesma pergunta que eu vou fazer agora. Onde é que está Deus na sua escala de valores? Onde está Deus nas suas prioridades? Foi essa mesma pergunta que eu fiz. E cada um tem que se examinar, analisar, porque os libertinos que vão para o inferno sofrer eternamente, eles só pensam nas coisas da terra. Pensar nas coisas da terra, você já entendeu, sim ou não? É tudo que está aqui. E essas coisas da terra,
Inclusive, o teu carro, a tua casa e tudo que tu tem, está entesourado, sabe para quê? Quem sabe? Para o fogo, irmão. Tudo que tem aqui, isso é Pedro que diz, 2 Pedro 3, está entesourado para o fogo. O destino desse aí, tudo é o fogo. Claro, quando Jesus voltar. Então, o que eu quero dizer com isso? Às vezes, mulheres crentes, que eu disse que ia mexer com as mulheres crentes, mas que Facebook, Instagram, colocam umas roupas que não são convertidas. A mulher já se converteu, já foi para o encontro, já até se batizou. Glória a Deus, aleluia, amém. Compra as roupas a prazo em 10 vezes no cartão, mas quando veste, fica tudo à vista. Você entendeu a piada? Eu sou cearense, eu conto piada. Compra a prazo, mas quando veste, fica à vista. Então, ainda posta no Instagram, para todo mundo ver. Pastorinha do Avivamento, de vez em quando, vetava uma cantora gospel aqui não são, nenhuma está aqui mais não, tá? Essas aqui, mas se tiver desse jeito, a pastorinha vai vetar. Ei, colocam, como é que a mulher coloca? O chale, né? Coloca um chale nessa roupa, não vai cantar desse jeito não, ela dizia. Para as garotas aqui, de antigamente. Quer dizer, o pessoal vai cantar, vai estar na frente. Irmãos, em nome de Jesus, se converta. Pagou a roupa a prazo e deixa tudo à vista, né? Mas vamos avançar. Agora sim, outro versículo. 20. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, olha o que Paulo diz, para você não se preocupar com as coisas terrenas, as coisas da terra, porque você é cidadão do céu, diga amém. Você, no mínimo, você tem dupla cidadania. Você tem a cidadania, se todo mundo é do Brasil, acho que é, você tem a cidadania brasileira, mas você também é cidadão do céu, irmão. O seu destino é o céu, você vai morar no céu. Então busque as coisas do alto, busque as coisas de Deus, invista nas coisas celestiais, nas coisas eternas. É isso que Deus está dizendo, é isso que Deus está falando para você. Você tem dupla cidadania, você já tem um passaporte do céu. Às vezes a pessoa faz a maior, e não está errado não, né? A maior briga, confusão para conseguir um passaporte americano, o cara tem um visto americano, pô, né? Top! Não está errado não, tá? Mas você tem um passaporte melhor, irmão. Você tem um passaporte para o céu. Que maravilha você morar no céu, como diz o finado que cantava, ainda bem que eu vou morar no céu, né? Então, você vai morar no céu. Você que teve encontro com Cristo, você que permanece em Cristo, você vai para o céu, irmão. Então, pode se preocupar com as coisas terrenas? Sim, claro que sim. Claro, mas não pode ser prioridade na tua vida. A prioridade na tua vida tem que ser o reino de Deus, irmão. Eu já fiz a pergunta, né? Vamos para o último que eu vou. Último não, penúltimo. 21. Que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Olha a promessa para a sua vida. Antes de eu ministrar, vou pedir para você abrir a mão. Assim, só que não vai abrir é o Rainer, que você vai receber esse versículo. Se eu fosse você, eu grifava, se você ainda tem Bíblia de papel, se não tem, está complicado. Que eu vou, depois que eu comentar esse versículo, você vai se arrepender se você não tiver marcado. Agora você está com a mão aberta, diga amém. Amém. Então receba aí, leia bem alto e bem claro, assim, pontuando para você receber aí. O que tu entendeu, Raio?
Não, não é do que foi lido não. Por que tu não leu? Bem, na verdade, o senhor falou que era só para mim, né? Aí o senhor Já pediu te não para ler. botar a mão, rapaz, porque tu estava lendo como é que tu ia colocar a mão. Misericórdia, mas tá bom. Mas você recebeu? Sim, claro. Olha o que a Bíblia está dizendo. Que você, eu, é só, tudo que tem de promessa é para os que estão em Cristo, tá? Os crentes. Você não é crente, teu destino é no inferno, tá? É lá sofrendo eternamente, como eu já ministrei hoje. Mas você que é crente, você que é salvo, você que é santo, a promessa para você é que você vai ter um corpo glorificado igual ao de Cristo. Por isso que eu disse para você grafar, depois você lê. Será que é isso mesmo que está escrito? Ou então rasgue sua Bíblia, que foi o Rainer que leu aí. Não, o Rainer não, foi a Ruth. Ruth e o Renato. Você vai ter um corpo glorificado igual o de Cristo. Eu vou te dizer o que o corpo de Cristo glorificado fez. Só uma palhinha. Fora o que a gente não sabe. Porque Cristo glorificado só passou aqui na terra 40 dias. Então, com certeza, tem muitas coisas que não foi relatado. Mas só o que está relatado. Que um belo dia, estava tudo fechado, ele entrou pela parede. Ele não bateu. Ei, abre a porta aí, é Jesus. Até diz, não sei se que está a porta embaixo, mas ele não falou não, de Apocalipse não. Ele entrou. Como que ele entrou? Atravessou pelas paredes. Você vai ter esse corpo. Amém. E ele chegou lá e disse, paz seja convosco. Eu não vou ministrar não, só estou mostrando o que Jesus fez. A pastora Cleide do Avivamento ministrou no domingo passado, que os 2 discípulos que estavam indo para Emaús, e não conheceram Cristo, quando Cristo entrou em Emaús com ele, e pegou o pão, deu graça, e partiu, eles reconheceram que era Cristo, mas o que aconteceu? Cristo desapareceu. Ele desapareceu, e apareceu, sabe aonde? Lá em Jerusalém. Então você vai ter um corpo que atravessa a parede, você vai ter um corpo que desaparece e aparece. Sabe quantos quilômetros tinha do lugar que ele foi? Eu fiz a lição de casa. 153 quilômetros, quase daqui para Itacoatiara. Já pensou? Pensou lá em Itacoatiara, aí você chega aqui, pá, desaparece, aparece lá em Itacoatiara. Isso já estaria legal? Estaria muito bom, sim ou não? Sim. E já que eu falei em comida, Jesus Cristo comeu, João 21. Comeu com os seus discípulos. Ah, no céu vai ter comida? Não sei. Mas se nós vamos falar por analogia. O que é analogia? Comparação. Falar por analogia. Se nós vamos ter um corpo igual ao de Cristo. Amém? Amém. Está aí o texto. E se nós vamos ter um corpo igual ao de Cristo? E que Cristo comeu, eu também posso comer, sim ou não? Sim. Sim. Eu não estou dizendo que vai ter comida no céu. Eu estou dizendo que Cristo comeu. E se você vai ter um corpo igual ao de Cristo, que está na Bíblia, lá no céu, quem sabe não tem uma picanha lá para nós. Picanha do Lula prometida não vai sair lá no céu. Quem sabe? Não sei. Não estou dizendo não. Estou afirmando. Estou dizendo que ele comeu. Agora você quer mais? Ou já chega? Sim, sim, amém. Vou dizer mais. Lá em Atos, capítulo, lá depois de Pentecostes, você lembra? Atos 1, 8. Né? Todo o poder foi dado, e esse poder eu transfiro a voz. E aí, Jesus começa a subir para o céu. Você lembra desse texto? Atos 1, 9. Começa a subir. Mas para onde que ele estava indo, irmãos? Me diga, para onde Jesus foi? Onde Jesus está agora? Céu. No céu. Isso mesmo. Se o céu ficar onde eu imagino que fique, que é o terceiro céu, tá? Jesus subiu e ele está no céu hoje, sim ou não? Sim. Se ele fosse num foguete, na velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo, obrigado, Renato, ele estaria na esquina ainda agora. Então, qual é a velocidade que tu vai ter? Não sei. Jesus já está no céu? Sim.
Já? Sim. Então quanto tempo ele levou? Que nave que ele foi? Que foguete é esse? Que corpo é esse? Você vai ter. Por isso que eu brinquei no nosso WhatsApp. Quem viu meu áudio do WhatsApp? Diga amém. Deus fez tudo que Deus faz é gigante. Você sabe quantos peixes tem mais ou menos? Não sei, mas tem mais de milhares de tipos de peixe, sim ou não? Sim. Só já daqui parece que tem uns 5. Só o mesmo peixe tem uns. E borboleta, e flores, e por aí vai. E aí ele fez o universo. O universo tem bilhões e bilhões de diâmetro. Se você for nessa mesma espaçonave que a gente arranjou aí, que não existe, tá? Da velocidade da luz, você ia levar mais ou menos 1 bilhão de anos para atravessar o universo, de ponta a ponta. Por que que Deus fez o universo tão grande? Claro que ele é poderoso, ele é gigante, ele é maravilhoso, mas o que que ele fez? Algo que a gente nunca ia conseguir explorar. Quem foi que disse que não vai explorar? Se a gente tiver essa velocidade de Jesus, você vai ter o corpo igual a Jesus, sim ou não? Sim. Jesus já está no céu, sim ou não? Sim. Quem foi que disse que você não pode, depois de glorificado, tá? Pelo amor de Deus. Quem foi que disse que você não pode desaparecer e aparecer lá em Júpiter? Pega a namorada, pastor do avivamento, que não vai mais envelhecer, que vai ter um corpo glorificado. E aí eu pego ela, vamos conhecer Júpiter, meu amor. Aí a gente desaparece, aparece em Júpiter. Eu não gostei muito. Vamos ver como é que são os anéis de Saturno. Vamos. E aí você vai passar a eternidade. Isso é uma conjectura, mas muito razoável. Jesus já chegou no céu? Se você vai ter o mesmo corpo dele, mesmo é o mesmo. Então se fosse você já podia ir para o céu. E quando você morre, você vai para o céu milhões e milhões de anos depois, ou você chega instantaneamente? O que Deus disse para... Deus não, Jesus e Deus é a mesma coisa. O que Jesus disse para o ladrão da cruz? O que se arrependeu? Que Hoje ele disse, mesmo Ruth? estarás comigo. Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo? É assim? Sim. Olha a velocidade, não me pergunte não. Ele, Jesus e o... Hoje mesmo é hoje. Que velocidade é essa? Que poder é esse? Além de não envelhecer, além de não morrer mais, além de não adoecer mais, e os doentes serão curados, os aleijados ficarão consertados, os cegos voltarão a ver, tudo será uma bênção eterna. E isso no corpo glorificado. Agora eu quero puxar um pouco, que eu sempre faço, puxar um pouco a sua orelha. Você sabia que em Daniel 12, não sei qual é o texto não, só sei que é Daniel 12, diz que vai ter astros, diz que até a estrela, tem estrela que brilha mais do que outra estrela, sim ou não? Assim como tem estrela que brilha mais do que a estrela, tem um brilho dos astros, vai ter gente brilhando mais do que o outro. E sabe o que vai fazer tu brilhar? Me pergunte aí, para mim falar para você. O que faz a gente brilhar mais? Galardão. Agora me pergunte o que é galardão. Que é galardão, pastor? Galardão são os teus frutos. Salvação é por fé. Galardão é por obras. Deus vai perguntar, onde é que estão os teus frutos? Me mostra as tuas mãos. E ele diz, Paulo diz, né, que eu já preguei para você aqui, Paulo diz que aquele que não ganha uma vida vai chegar no céu como aquela pessoa que foge do incêndio só com a roupa do corpo. E olha lá, a ver se a pessoa tiver só de roupa de dormir, mesmo mulher, ela corre assim mesmo para se salvar do incêndio, sim ou não? Sim. Pode. Não importa nessa, ela está um pouco indecente, ela quer salvar a vida, ou não? Ou você vai botar um paletó, um blazer para descer? Não, né? Então vai gente chegando no céu desse jeito. Aí os apóstolos brincam e dizem, vai chegar ainda com cheiro de fumaça, porque você não quis trabalhar. Agora vamos para o último versículo, para completar, para me mostrar o que eu lhe falei. Que os capítulos do versículo foram feitos bem depois. Então Filipenses agora 4, versículo
para finalizar. Leia. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa. Sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Olha o que Paulo está dizendo. Primeiro ele diz que para eles permanecerem firmes. Estou dizendo, você quer, vou trabalhar aqui com você, você quer ganhar todas essas bênçãos que eu falei hoje para você, sim ou não? Sim. Então permaneça firme no Senhor, meu amado. Aí o que ele disse? Vocês quem? Está escrevendo a carta para quem? A carta para quem? Igreja de Filipe, gente. Não é Filipenses? Igreja que estava em Filipe. Meus amados, vocês são o quê? Repete aí que você saudosos. Não, vocês são o quê? Não, lê tudo então. Amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Tudo. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa. Opa, parou. Minha alegria e... Lembra que eu mencionei para você que existia a coroa do rei, que é diadema, e a coroa de louro, que era Estéfanos. Coroa de ouro, ou a coroa de louro, que é Estéfanos, dava para o ganhador da corrida. Lembra que eu mencionei isso? Sim. Coroa de Estéfano é galardão. Paulo está dizendo, vocês aqui de Filipe, minha igreja, vou trazer para mim, pastor Roberto, vocês aqui da base 14, vocês lá no céu vão ser a minha coroa. Por isso permanecei firmes. Meus amados. Fiquem em pé que eu vou orar por você. Agora, não, depois que eu terminar eu comento. Então vamos gravar mais um pouco. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, meu Deus. Obrigado porque tu estabeleceste este homem, apóstolo Paulo, com tamanha sabedoria, revelação, como ele diz, esse mistério, ele revela mistério tremendo que só Paulo recebeu de Cristo. Meu Pai, agora ele começa a nos ensinar, a mostrar como será a vida no céu, a vida glorificada, a vida pós-terra. Todos nós seremos corpos celestiais, cada um com seu brilho, cada um com a sua luz, cada um com seu galardão. Meu Deus, muito obrigado pela vida do apóstolo Paulo, meu Pai. Obrigado pela essa palavra tão tremenda que ele deixou para nós, a carta aos Filipenses, meu Deus. Quantos ensinamentos, quanta luz para nossas vidas. Meu Deus, mas nos ajuda, como diz a tua palavra de Tiago 1:22, para que nós sejamos não somente ouvintes, mas que nós possamos ser praticantes das tuas palavras, que nós possamos nos apossar do conselho de Paulo, por isso, porque ele mesmo disse, no 17, sejam meus imitadores. E hoje, como imitadores de Paulo, ele diz, sejam firmes. Meu Deus, nos ajuda a permanecer firme. Não deixa, meu Deus, que as situações, que as intempéries, que meu Deus, que o pecado, que a carência de alguma coisa, que doença, seja o que for, meu Deus, não permita que nós venhamos perder a nossa fé, a nossa confiança, a nossa dependência em Ti, como Paulo disse, uma coisa eu faço, é esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que estão adiante de nós, avançando para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Que o meu alvo, que o nosso alvo seja Cristo e que um dia possamos estar lá no céu, quem sabe, conjecturando, discutindo acerca dessas coisas. Quando lá na base 14, alguns até desistiram na caminhada, e nós estamos lá conversando. Porque lá no céu, vou dar um spoiler do próximo administração, lá no céu, nós vamos conhecer pai, mãe, filhos, irmãos e discípulos, e pastores, e tudo isso para honra e glória do teu nome. E você diz amém, e aplaude ao Senhor, e ainda em pé vamos louvar ao Senhor. E para isso dê o seu melhor para Deus.
pés. Ser tua imagem e semelhança é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abra